Se você tem dúvidas sobre férias, então esse vídeo é para você. Para quem não me conhece, eu sou a Lilian, criadora da Coisas de RH, e eu tenho mais de 9 anos de experiência em RH e departamento pessoal, e a minha missão é descomplicar o DP, te ensinando de maneira simples os cálculos e também a legislação trabalhista. Hoje eu vou te ensinar o conceito das férias. O que são as férias, o que leva a perder o direito de férias, o que são avos, o que é o 1/3 de férias. Então, se você tem dúvida nesse assunto, vem comigo. Antes da gente começar, eu já quero te pedir para deixar o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e me siga nas redes sociais. O que são as férias? As férias são um período de descanso remunerado sem prejuízo do salário que todo trabalhador adquire o direito após 1 ano de trabalho. Ele está na CLT, no artigo 129, e é uma coisa muito boa, né? Todo mundo gosta de tirar férias, inclusive o RH, o que é uma coisa muito difícil de acontecer, mas acontece. Então, hoje eu vou contar um pouquinho sobre as dificuldades que eu tive com férias. Eu gosto muito desse cálculo, é um cálculo muito tranquilo. Férias, assim, é muito legal de fazer. A gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não, é bem tranquilo. Quando que eu adquiro direito a férias? Quando eu completo o meu período aquisitivo. Cada mês do período aquisitivo a gente chama de avo. Então, cada mês corresponde a 2,5 avos. Se você fazer 2,5 vezes 12 meses, vai fechar 30 dias de férias. Como é que funciona o período aquisitivo? Você tem que trabalhar 15 dias dentro do período para ter direito àquele avo. Então, por exemplo, assim, se a sua data de admissão é dia 10 de outubro, você tem que trabalhar do dia 10 de outubro ao dia 9 de novembro, pelo menos 15 dias, para garantir o direito ao avo correspondente a esse período. Isso é uma coisa que gera muita dúvida, o pessoal confunde bastante com o 13º salário, porque o 13º salário é 15 dias dentro do mês, mas as férias não, são 15 dias dentro do período aquisitivo. Nesse caso ali vai ser do dia 10 de outubro ao dia 9 de novembro. Quais situações que podem ocorrer a perda de férias? Se o funcionário tem muita falta injustificada no período, isso consequentemente vai afetar no direito de férias dele. Por exemplo, se ele faltar até 5 vezes no período aquisitivo, não vai ter impacto. Agora, acima de 5 dias, até 32 faltas, ele vai perdendo dias de férias. Então, se ele faltar mais de 32 vezes injustificadamente, ele não vai ter direito a férias, ele perde aquele período aquisitivo. Então, é muito importante ficar de olho nas faltas injustificadas, né? Os funcionários às vezes não sabem dessa informação e quando vai calcular as férias, ele perdeu ali dias de férias e aí eles não entendem. Então, é muito importante a gente, que é do departamento pessoal, ficar ligado quando tem um funcionário faltando muito. Eu nunca vi um funcionário faltar 32 vezes, porque até lá já aconteceu alguma coisa, ele já foi advertido, ou ele já ele já foi demitido, algo do tipo, mas pode acontecer, né? Porque a gente sabe que acontece de tudo nessa nossa vida de DP. Então é muito importante o DP também acompanhar essas faltas e deixar o funcionário ciente que se ele faltar, ele vai perder férias. Eu tive um caso uma vez de um colaborador que ele faltava e não se justificava. Enfim, acontecem, né, N motivos. E aí eu falei pra ele, olha, se você continuar faltando, além de você ter o desconto, né, na folha, você também vai perder dias de férias. Aí ele falou, sério? Nossa, não sabia. Depois daquilo ele não faltou mais, eu acho que ele não queria perder as férias. Mas, então é importante a gente alertar eles e ficar de olho também nas faltas injustificadas que podem gerar sim a perda dos dias de férias. Uma outra situação bem comum que pode levar à perda de férias é quando o colaborador fica afastado
mais de 180 dias, que são 6 meses, né? Geralmente, se o funcionário fica de auxílio doença acima de 6 meses, ele perde o direito àquele período de férias. Então, isso também é importante ficar alerta, né? Controlar os afastamentos da empresa para ficar de olho quem vai perder período, não já comunicar o colaborador e não ter situações desagradáveis ali quando for calcular as férias dele. Outra coisa importante também são os documentos de férias. A gente tem como documentos de férias o aviso e o recibo. O aviso, como o próprio nome diz, é um comunicado que você está concedendo as férias, né? A empresa está concedendo as férias em tal período referente àquele período aquisitivo. Isso tem que estar no aviso de férias explicadinho certinho para o colaborador. Geralmente é entregue em 2 vias, né? Se quiser entregar mais, fica a critério ali do RH e da empresa, mas o mínimo recomendado é entregar em 2 vias, uma fica com a empresa assinado e a outra fica com o colaborador. O prazo para comunicar as férias é no mínimo 30 dias antes. Então, conforme a legislação, tem que ser entregue o aviso de férias 30 dias antes. O recibo também, né? Geralmente é entregue os dois juntos, aviso e recibo. O recibo vai constar lá os dias de férias, 1/3, os descontos de INSS, imposto de renda, se tiver, e se tiver algum outro desconto, e vai demonstrar ali para o colaborador os dias de férias que ele está recebendo e quando ele vai receber. Outra dúvida que o pessoal tem bastante também é o que é 1/3 de férias, né? Esse 1/3 de férias, como o próprio nome diz, já é 1/3, uma parte a mais sobre o valor das férias. Geralmente eles falam aquele 33%. Então, esse é o valor que eu falo para o colaborador que ele pode gastar, porque as férias nada mais são do que um adiantamento do salário. Isso gera muita dúvida no RH, no DP, porque o colaborador sai de férias ali todo feliz e quando chega no mês seguinte vem descontado na folha. Então é muito importante já na hora que ele assina o aviso, o recibo, já explicar, né, que as férias são um adiantamento, que depois lá na folha ele vai ter esse desconto. O pessoal tem muita dúvida disso, é todo ano a mesma coisa. O RH calcula férias todo ano, quer ver final do ano, assim, se calcula férias coletivas, é sempre a mesma história. Então é importante a gente sempre alertar os colaboradores do que eles podem gastar e explicar, né, que os dias de férias são um adiantamento. O cálculo de férias, ele é bem tranquilo de fazer. É um dos meus favoritos, assim, mas o pessoal tem muita dúvida, né? Então eu vou explicar, eu vou te dar um exemplo de um cálculo de um dos mais fáceis, que é de um cálculo de um mensalista. Vamos pegar um exemplo de um funcionário que tem R$1.000 de salário base. Nem pode, né? O mínimo é 1.045, mas vamos supor que ele ganhe R$1.000. Então, ele vai tirar 30 dias de férias. R$1.000 é o salário para 30 dias, então ele vai receber R$1.000 de dias de férias. E para achar o valor do terço, eu vou pegar ali R$1.000 e vou dividir por 3 e eu vou ter o valor de 1/3 de férias. Vai dar ali 333,34, 33 quebradinho. Então, o valor que esse colaborador vai ter de férias para receber vai ser o 1.000 mais o 333. Esse valor é o valor bruto. Em cima disso ainda tem o desconto dos impostos. No caso dele vai ter o desconto aí de INSS. Então ele vai receber um pouquinho menos. Mas é só para você ter uma noção de como que é calculado. Quando é férias proporcionais, dias de férias quebrados, por exemplo, ele não vai tirar 30 dias, ele vai tirar 20, a lógica é a mesma. Você vai pegar o salário base, nesse caso R$1.000, dividir pelos dias do mês, 30 dias, que é o valor que ele tem direito para 30 dias, né? R$1.000 dividido por 30 vezes os dias que ele vai tirar de férias. Então, R$1.000 dividido por 30 vezes 15, se ele for tirar 15 dias, vezes 10. Enfim, o cálculo é bem simples e é só você colocar no seu caderno aí para praticar que você vai ficar fera em entender.
Uma dica que eu sempre dou para as pessoas que eu ajudo, assim, ajudei já algumas pessoas no departamento pessoal, é sempre ter um caderno para você anotar tudo. Por mais que a gente saiba calcular, às vezes pode dar um branco e você esquecer. Então, eu gosto sempre de ter um caderno com todas as anotações, tudo que eu aprendo de cálculo, de legislação, eu gosto de anotar. Eu sou uma pessoa que eu gravo melhor quando eu escrevo. Então, eu gosto de anotar, mas eu gosto de dar essa dica também. Então, pega ali um caderno, separa aí o caderno dos cálculos e anota todo o cálculo, o que significa cada coisa. Quando você precisar, ele vai estar lá para consultar. E até se você precisar ensinar alguém, também fica fácil para você relembrar, porque tem coisas que daqui a pouco vão ficando tão automáticas que você não lembra mais o óbvio. Como eu já disse em outros vídeos, o que é óbvio para uma pessoa pode não ser para outra. Então é importante a gente ter essa didática ali para ajudar e também para se ajudar. Esses tempos eu encontrei o meu primeiro caderno de 10 anos atrás, quando eu comecei no DP, e tava lá os cálculos bem explicadinhos. Então, eu comecei a relembrar como é que eu aprendi. O imposto de renda foi um dos cálculos, assim, que eu fiquei muito feliz quando eu aprendi. Então, tá lá, férias, INSS, tinha todos os cálculos lá que eu ia anotando quando eu era auxiliar ali de RH, que eu fui aprendendo e fui anotando. Então, fica a dica aí pra você. Tenha o seu caderno, anote, que vai te ajudar sempre quando você precisar. Bom, eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre as férias, o conceito e também sobre o cálculo. Se você gostou do tema de hoje, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, deixa seus comentários, assim o YouTube vai entender que isso é relevante, ele vai entregar para mais pessoas. Indica para um amigo, seguir aqui o canal, me segue lá no Instagram e qualquer dúvida, me chama que a gente vai resolver junto, tá bom? Um beijo e até a próxima!